Olá, meus amigos do Brasil, olha que maravilha, hoje é sexta-feira chegou, e já desejando um final de semana abençoado para todos nós, não é verdade? Estamos no ar com o nosso Visão Geral de hoje, sempre com assuntos importantes e personalidades de destaque, como hoje, mais uma vez. Meus amigos, apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. E hoje nós vamos falar de visão, mas literalmente. Nós vamos falar hoje sobre miopia, nós vamos falar de oftalmologia com quem? Doutor André Camargo, médico oftalmologista, meu querido. Que prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Roberto, prazer estar aqui. Ei, doutor André, é sucesso quando você vem aqui, viu? É garantia de sucesso, você aumenta o nosso Ibope aqui. Porque o povo brasileiro gosta muito de ouvir médico, né? Uma coisa interessante, né, doutor? Eu acho que é sempre útil a gente aprender um pouquinho mais, né? E sobre saúde é sempre legal, né? Sempre bom, muito bom, muito bom. Você é formado desde 95, né? Formado em 95. 95. Sou formado pela PUC em Campinas. Fiz residência no Instituto Penido Burnier. Sim. Depois fiz subespecialização na Universidade de São Paulo, na USP. E aí estamos nesse trajeto aí já há alguns anos, né? Você sabe que nós temos alguma coisa em comum. Em 95 você se formou, em 95 eu comecei na televisão. Ah, que interessante. Eu já estava no rádio desde 1970. E aí depois... E a partir de 95 eu comecei a fazer televisão. E aí não parei nem com o rádio e nem com a televisão. Muito bem. Pois é. Eu só espero parar com o rádio, por exemplo, e entender o momento certo de parar no rádio e na televisão também. Entender e perceber isso antes dos ouvintes e antes dos telespectadores. É muito bom isso, né? Isso é bom. Bom, doutor, vamos falar aqui, ó, de começar com conjuntivite? Vamos Conjuntivite. Tempo seco, essa coisa toda acaba ajudando a doença a se proliferar, como faringite também, laringite, sinusite, essa coisa toda, tudo com it. As infecções são mais comuns nessa época de baixa umidade do ar, baixa temperatura. Então, falta de chuva, né? A chuva com certeza serve para lavar o ar, para lavar o ambiente. E quando a gente está num período como esse, a gente tem uma maior chance de contaminação de uma série de infecções. Para o olho é muito comum, tempo seco, poeira, né? As nossas ruas estão mais empoeiradas, então aí sim as alergias. Então conjuntivites, tanto alérgicas como infecciosas, muito comum nessa época do ano. Muito comum. Faringite, laringite, sinusite, conjuntivite, o nosso tite. Tudo. É tudo assim, né? Tudo. Muito bem. Mas a conjuntivite, ela é o quê? Ela é vírus ou é uma bactéria? Então, na verdade, existem vários tipos de conjuntivite, né, Alberto? Assim, a conjuntivite nada mais é do que a inflamação dessa porção branca externa do olho, né, da conjuntiva. Existem conjuntivites que não são infecciosas, por exemplo, as alérgicas. Isso é uma conjuntivite. A parte branca do olho, na verdade, é um tecido transparente que reveste a porção branca do olho. Então ele se inflama todo, os vasinhos naturais eles acabam aparecendo. Essa é uma conjuntivite já infecciosa. Como é que a gente vai descartar? Como é que a gente vai diferenciar? Pela secreção tem ali também. Mas existem uma série de sinais que o oftalmologista vai procurar. Então, desde sinais alérgicos a sinais infecciosos. Ela dói ou coça? Ou os dois? Pode ter de tudo. Pode ter dor, quando ela atinge também a região transparente do olho, que é a córnea. Então, a conjuntivite, às vezes, dependendo da virulência dela, ela pode atingir outras áreas do corpo.
outras áreas do olho. Tá. E isso pode gerar uma série de inconvenientes. Existem conjuntivites, por exemplo, que estão associadas a problemas da faringe, que nem você comentou agora, aparecem nódulos no pescoço. Então Olha são aí. conjuntivites assim mais bravas, vamos chamar assim. Merecem uma atenção. E ela é contagiosa? Toda conjuntivite causada por um agente infeccioso, vírus, bactéria, fungo, ela é transmissível. Sim. As alérgicas não, aí é porque é causada por situações do meio em que a pessoa está vivendo. Então pode ser poeira, pode ser pólen. Mas quem distingue se é alérgica ou não é só o médico. É recomendado que vá a um oftalmologista. Até a recomendação, às vezes o clínico geral vai ter um pouco de dificuldade nessa diferenciação. Tá. O ideal é no oftalmologista mesmo. Muito bem. Eu outro dia aqui entrevistei um médico, a gente estava falando do espirro que pode transmitir tantas coisas, não é? E que as pessoas que por vezes estão acometidas de um resfriado muito forte e tal, se elas usassem uma máscara aqui, ajudaria muito, seria muito minimizado, né? Agora, quem tem conjuntivite, usar um tampão assim... Na verdade aí vem aquele assunto que eu sempre toco toda vez que a gente conversa, da mão no olho. Da mão no olho. Toda vez que a gente coloca a mão no olho, primeiro que não é saudável para o olho, Sim, a gente pode trazer outras doenças. Segundo que a gente está tocando nessas bactérias e espalhando no ambiente. Então o contágio normalmente é a mão da gente que vai levar. A mão, quem tá com conjuntivite, passa a mão no olho, dá a mão para mim. E acaba pegando. Por isso que eu falo, doutor, eu ainda não... Pode ser que eu não esteja nessa vida, mas um dia as pessoas vão entender que o cumprimento não será mais com as mãos. Esse cumprimento social, há pouco eu sei que o doutor está com a mão limpa, eu também estou com a mão limpa, a gente se cumprimentou. Mas, doutor, é um negócio muito sério. Daqui a pouco, há países que já estão muito refratários a esse negócio de dar a mão, porque a mão transmite muita coisa. Com certeza. E até onde a gente coloca a mão, até um tempo atrás, no último programa, você comentou sobre o corrimão. Do shopping center. Eu não ponho a mão ali de jeito nenhum. Eu posso cair, mas não seguro. E depois põe a mão no olho, quer dizer, então, a chance é muito grande de se transmitir alguma coisa. Muito bom. Bom, o que mais que a gente pode falar da conjuntivite, que eu já quero partir para outros assuntos. Eu acho que basicamente a gente saber que uma conjuntivite aparentemente simples, ela pode trazer uma série de consequências, inclusive com perda ou diminuição da visão. Olha. Existem conjuntivites mais agressivas e elas atingem a região da córnea. Então não é um resfriadinho comum qualquer, não. Ela pode ser uma conjuntivite simples, tratável ali só com lubrificantes, mas existem conjuntivites que realmente causam cicatrizes na córnea. Mas tem que passar pelo crivo do médico, não pode se automedicar, né? Eu acho que o segredo vai fazer uma consulta com o oftalmologista, com o médico oftalmologista. Essa pessoa é a pessoa habilitada para resolver o seu problema. Ele vai identificar ali olhando tal, ou o médico pede exames, alguma coisa assim? 90% das vezes a gente tem um aparelho que amplia muito a imagem, então a gente pesquisa sinais no próprio olho e consegue estar tratando assim. Muito em 10% a gente precisa de um exame complementar, e aí pode ser que precise de uma cultura laboratorial da secreção, alguma coisa nesse sentido. Muito bom. Doutor, com esse tempo seco que a gente tem aí, muitas queimadas e tal, por vezes passamos por aquelas fumaças, às vezes o olho fica num ardor muito forte e tal. Só água, lavar com água, sabão, essa coisa, como é que é? Colírios lubrificantes, eles podem ser usados sem muito problema, né? Então é até melhor o uso de um lubrificante do que simplesmente lavar. O efeito de se lavar o olho é muito rápido, muito efêmero. Então isso demora muito pouco ali dentro. O colírio tem uma ação duradoura. O colírio você vai ter uma ação às vezes por 1, 2, 3 horas. Mas é um colírio, então tem que explicar direitinho. Lubrificante. O lubrificante a pessoa pode estar usando. Sem prescrição médica. Agora, nada como também fazer uma avaliação existem vários colírios lubrificantes hoje no mercado, qual seria a melhor opção para aquela pessoa? Indicação. Como, por exemplo, aquelas pessoas que às vezes acordam de manhã, muito embora já tenham lavado o rosto e tal, e às vezes pisca, parece ter um pouquinho de areia, também é coisa de lubrificar, não? Pode ser a falta de lubrificação. E uma coisa interessante, existe uma doença que se chama olho seco.
O olho seco é quando a produção da lágrima ela é insuficiente naquela pessoa. Às vezes por uma doença reumatológica ou alguma outra patologia, ou se não for insuficiente, a lágrima ela é tem uma formação ruim, ela é mal formada, então ela fica muito pouco tempo no olho. Mas esse tom ou essa sensação de lubrificação que a gente tem no olho é pela lágrima? A lágrima que é produzida a todo momento pelo nosso organismo. Eu achei que era só quando a gente chorasse. Não, a lágrima está ali fazendo um efeito importantíssimo na visão. E a falta da lágrima traz uma doença seríssima, porque ela causa não só vermelhidão, irritação. Às vezes a pessoa tem a falsa sensação de que é uma conjuntivite. Olha, eu tenho o olho vermelho, mas ela não tem o olho vermelho por uma conjuntivite, por uma doença que causa uma diminuição da quantidade de lágrima. Então, a ela lágrima tem um olho é salgada? A lágrima tem um gostinho mais salgado. Assim, quando a gente chora muito, sente isso na garganta. Isso, exatamente. Com certeza. E é até interessante, porque na verdade a lágrima, ou os colírios que a gente usa, elas são escoados para dentro do orifício nasal que cai na garganta. Então a gente sente esse gostinho. É muito comum essas pessoas que têm o olho seco, elas não referem o gosto da lágrima quando choram, porque ela, na verdade, não tem quantidade suficiente de lágrima a ponto de escoar para essa região. A gente vai aprendendo, né? Que não tem nada, olho seco não tem nada a ver com lágrimas de crocodilo, tá certo? Que é uma outra coisa, é você demonstrar o choro sem estar com vontade de chorar e apresentar uma falsidade. Aí são lágrimas de crocodilo. Vamos para miopia, doutora? Vamos lá. O que é miopia? Bom, as doenças que causam dificuldade para enxergar, então, dentre elas a miopia, outra delas é a hipermetropia e uma terceira o astigmatismo, nada mais são do que doenças que causam uma formação diferente do nosso globo ocular. Por exemplo, você me perguntou da miopia, é o globo ocular que cresceu demais. Ele é mais comprido do que um globo ocular que deveria ser do tamanho se comparado com o olho normal, ele é mais comprido. Então a imagem que a gente enxerga é uma imagem borrada. A hipermetropia é o inverso, é um olho curto, menor do que o normal. Isso tudo por defeitos de origem genética. Bom, a gente dentro desse mundo dos leigos, né, e já ouviu muito falar, que é o seguinte: miopia você enxerga bem de perto e não enxerga de longe. E astigmatismo você enxerga de longe e não enxerga de perto. Tem a ver isso? Na verdade, para facilitar aí o aprendizado na escola, então as escolas dão uma noção mais simplista do que é. Mas, por exemplo, uma pessoa que hipermetropia, na escola está falando, ela tem dificuldade para perto. Não, ela pode ter dificuldade para longe e para perto. Basta que ela tenha uma quantidade de hipermetropia suficiente para causar o problema. Então, todas essas doenças a gente tem que corrigir ou com o uso de óculos, ou com o uso de lentes de contato, ou até mesmo já existem cirurgias específicas para essa correção. A prevenção, por exemplo, da miopia, o que causa a miopia? Normalmente é ordem genética. Então, normalmente a gente tem aí um gene na família, não necessariamente pai e mãe. Se a gente for investigar, tem um tio que tem uma quantidade grande, por exemplo, de miopia, e o sobrinho é que acaba ficando com esse efeito do gene. A história da genética basicamente é combinação de gene de pai e mãe, né? E isso a gente adquire da família toda. Basicamente o problema é de ordem genético, mas hoje em dia a gente começa a ter estudos, existem vários estudos aí pelo mundo que tenta dizer que o uso muito regular dos equipamentos eletrônicos possa ter uma relação no surgimento da miopia. Mas pode, você colocou bem aí no condicional, porque quantas vezes a gente vê crianças com miopia, quer dizer, que tempo teve de uso de computador e essa coisa toda? Eu concordo contigo, então na verdade ainda não se tem nenhuma prova nesse sentido. Quando me perguntam eu falo exatamente isso, que não se consegue ainda não se conseguiu essa prova de que
isso realmente está acontecendo. Mas realmente é uma suspeita. Se a gente pegar estatisticamente a quantidade de míopes que existia há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, vamos chamar assim, hoje nós temos mais. Mas a gente não sabe se é porque também a gente tem um acesso maior. Não, e também tem muito mais gente no mundo, né? Com certeza, e um acesso maior ao médico. Até se a gente pegar a década de 40, década de 30. Uma pessoa pode ter miopia e astigmatismo? Pode ter uma combinação. O que ela não consegue ter no mesmo olho é miopia e hipermetropia, porque são situações opostas. Tá. Mas ele pode ter hipermetropia, astigmatismo, miopia, astigmatismo. E a miopia é mais difícil de se tratar do que o astigmatismo? Não, ambas têm tratamento, tudo vai da quantidade que essa pessoa tem e de características do próprio olho. Então a gente mede espessura da córnea. A cirurgia é feita nessa porção anterior do olho. Eu brinco que a córnea é como o vidro do relógio. Então é nessa porção anterior que a gente vai fazer a cirurgia laser. E essa córnea, nós vamos estudá-las para ver se ela tem características que permitam a cirurgia. Tá, nós vamos falar também da cirurgia refratária. Refrativa. Refratária não tem jeito. Sim. Se você vai refratária, aí que não tem jeito. Ela se fechou de tudo, tá certo? Isso é muito bom para churrasqueira, né? Tijolo refratário e tal. Bom, doutora, miopia, tanto miopia quanto astigmatismo, a hipermetropia, todos esses problemas podem ser corrigidos com cirurgia. Todos podem ser corrigidos, claro que cada caso é um caso, né? Então a gente tem que avaliar isso individualmente em cada paciente, mas a grande maioria das pessoas tem a opção de eliminar o uso dos óculos, se assim desejar, com uma cirurgia feita com laser. Eu não desejo trocar os óculos. Aliás, eu só enxergo muito bem assim, porque é você que faz lá o aviamento da minha receita, vou lá, passo pelo doutor André, ele... Gozado que é o seguinte, precisa estar, todo mundo que faz consulta com o oculista precisa estar muito atento, porque eles ficam mexendo, placa, e agora, melhor assim, placa. Mas tem hora que eu acho que está tudo igual, mas a gente não sabe nem o que responder, viu, doutor? Esse é um exame que a gente chama de exame dinâmico. Na verdade, a gente já tem uma noção de qual é o grau, mas a gente vai afinando ali a receita, então a gente dá a oportunidade à pessoa que está sendo examinada que diga em qual situação ela tem mais conforto. Mas basicamente a gente já sabe durante o início ali da consulta e durante o meio da consulta. E eu vou dizer uma coisa, você afinou direitinho, porque agora eu enxergo direitinho os jogadores para narrar o futebol e tal. Aliás, como é bom enxergar bem, hein? Com certeza. Olha, enxergar mal ninguém merece. Todas essas doenças são progressivas? Miopia, astigmatismo, hipermetropia? Sim, mas elas têm normalmente um tempo de evolução. A miopia normalmente é uma doença que atinge a infância, a adolescência, na vida adulta ela tende a estabilizar. 98% das pessoas têm uma estabilização depois dos 24, 25 anos. Ô, André, às vezes a gente vê pessoas com óculos, que a gente fala fundo de garrafa, né? Uma coisa assim, absurdamente... Isso aí, essas pessoas não podem passar por cirurgias? Normalmente a cirurgia laser tem um limite. Até por volta de 10, 11 graus a gente consegue fazer com uma certa tranquilidade, depende de características da pessoa. E a partir disso, 15, 20 graus... Mas há isso? Existem graus bem elevados. Aí a cirurgia laser não é capaz de corrigir. Existe uma segunda cirurgia na qual a gente implanta uma lente dentro do olho. Essa é uma opção. Também, volto a dizer, cada caso é um caso, mas é uma possibilidade de ser avaliada, não o laser. Mas, por exemplo, não se é possível alguém que tenha 20 graus de miopia, não se é possível fazer uma cirurgia para melhorar 10 graus e deixar só com 10? É possível, mas eu não sei, eu sempre discuto essa questão, eu não acho que é tão vantajoso. Entendi. Porque a pessoa que tem, você sabe bem disso, uma pessoa que tem ali 3 graus, ela tem uma dificuldade grande. Por mais que eu entenda que nós vamos reduzir essa quantidade de grau, o óculos continua sendo um óculos grosso, ela continua tendo dificuldade, ela vai acabar partindo para a lente de contato da mesma forma. E usar uma lente de contato com 10 ou com 20 é muito semelhante. E a lente de contato, você pode ter uma lente com 20 graus? Pode. Não há problema então nenhum. É uma solução. Sem dúvida. A lente de contato, ela é hoje uma solução não só para essas doenças, como para inúmeras outras doenças que o óculos não consegue corrigir. Então existem doenças da córnea, né? A gente fala sempre de aviação.
E uma das doenças que pode impedir a renovação do piloto ou do pessoal da aviação é o ceratocone, que é uma doença que atinge a parte anterior do olho, a córnea. Uma das maneiras de correção mais utilizadas é o uso de lentes de contato. E ceratocone pode levar a perda total, de repente, da visão? Pode, quando em estágios mais avançados, a córnea, ela, na verdade, fica inviabilizada para questões de visão. Doutor, existe óculos bifocal ainda? Existe, a gente com o tempo está eliminando, mas tem muitas pessoas que ainda se adaptaram a esse tipo de óculos e tiveram dificuldade com o multifocal, elas dão preferência ao bifocal, eles existem sim. Muito bem. Vamos agora falar de higiene dos olhos. Como é que nós devemos higienizar os nossos olhos? Sabonete, tem sabonetes que a gente não pode colocar, como é que é? Olha, basicamente a gente não precisa colocar nada dentro do olho, mas na parte externa, pálpebra, cílios, a gente pode usar um sabonete de face, já resolve. Existem pessoas que têm problemas, existe, por exemplo, uma doença semelhante à caspa do cabelo que atinge os cílios. E essa pessoa precisa de uma atenção especial nessa higiene dos cílios. Então existem sabonetes específicos para essa doença. Essa doença chama-se blefarite, da mesma maneira que a caspa do cabelo, a seborreia, né? Atinge a região capilar e causa muito desconforto, dor, inflamação. Isso ocorre também nos cílios. Na blefarite existe uma inflamação crônica da borda dos cílios e essa pessoa precisa de um tratamento para a vida toda. E uma dessas maneiras de se abordar é com a higiene. Tá. E isso é visível a olho nu, a pessoa vê ali o probleminha, tá? Muitas pessoas não conseguem perceber que é blefarite. Às vezes é um estágio inicial da doença, então ela tem uma irritação, sensação de areia, olho vermelho. Então ela acha, eu tenho uma alergia, uma conjuntivite. Na verdade ela tem uma blefarite. No estágio mais avançado da blefarite, aí é visível, forma aquelas caspinhas, na verdade o olho está sempre sujo, então aí fica mais perceptível para essa pessoa. Doutor, e maquiagem? Por exemplo, mulher usa muito, agora lá, como é que chama aqui? O lápis que passa aqui embaixo. Delineador. Isso, tá por dentro, hein? Que maravilha, hein? Delineador, tem o rímel, né? Que passa e tal. Isso aí prejudica os olhos? Às vezes eu erro o nome dessas coisas, mas minhas pacientes sempre me corrigem, né? Então o delineador eu aprendi recentemente. Mas isso pode ser a causa da alergia. Na verdade, a maquiagem, ela está em contato direto com o olho. Eu sempre peço para que a pessoa que tem o olho vermelho comece a observar se tem algo que ela faz no dia a dia que possa estar causando. E muitas dessas pacientes, elas relatam que é uma determinada marca de rímel, de delineador, quer dizer, algum desses produtos acaba causando processo alérgico. Então a gente tem que suspender e tem que procurar uma alternativa, uma outra marca. É mais ou menos por aí. Tá, e depois, assim, para tirar a maquiagem... Existem produtos específicos também. A gente tem os demaquilantes, mas que podem causar alergia. Isso que eu ia perguntar. Para essas pessoas que são mais sensíveis, a gente usa o mesmo produto da limpeza da blefarite, o mesmo sabonetezinho. Existem várias marcas no mercado, concorrentes, todas de muito boa qualidade. A gente acaba usando esse produto porque ele é específico para uma limpeza ocular e acaba tendo menos efeito de fundo alérgico. E quando a pessoa vai à praia, por exemplo, o rosto tem que estar extremamente protegido, tá certo? E aqui nessa parte de baixo dos olhos, passa-se também protetor solar? É bom sempre passar protetor solar no rosto como um todo, mas sempre evitar muito próximo à borda do olho, a borda ali dos cílios, porque com o suor, às vezes que você tem ali um dia muito quente, esse protetor solar pode cair dentro dos olhos e vai causar uma alergia grande, uma irritação grande. Então a gente passa praticamente em quase tudo, mas dá uma liberada nessa região ao redor dos cílios. Doutor, qual é o tecido do olho? O olho é formado por vários componentes, mas, por exemplo, o colágeno faz parte muito
intensa do olho. Inclusive, essa doença que eu comentei agora há pouco, né, chamada ceratocone, nada mais é do que uma deficiência do colágeno da córnea. Faz com que a córnea seja mais frágil e ela vai entortando, vamos usar um termo mais simples, ela vai entortando com o passar dos anos. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, mas até para fazer pergunta eu me sinto mal, mas eu tenho que fazer, porque eu tenho curiosidade, tem gente também. O olho, se furar o olho, ele vaza? Bom, aí tudo depende. Eu fiz a pergunta. Depende um pouquinho de como é essa lesão. Eu faço muito trauma, né, em alguns hospitais. Então, existem situações em que a pessoa, por exemplo, perfura o olho com uma faca. É muito comum, eu ouvi o seguinte relato: a minha filha estava com uma faca na mão, ela deu um grito, mas eu não vi nada. A resposta está pior do que a pergunta, hein, doutor? E quando a gente vai ver, examinar, ela teve uma perfuração, mas o olho aparentemente não está perfurado. Porque é uma lesão que a gente chama de autocelante. Então ela furou, mas ao mesmo tempo o olho fechou aquela incisão. O problema é que ali às vezes ela leva bactéria para dentro do olho, então aquilo precisa ser tratado. Perfeito. Às vezes ela causou alguma mudança nas estruturas do olho. Ali, por exemplo, olha, é um exemplo da parte anterior que eu estou falando, né? Bem à esquerda. A retina fica lá no fundo. Isso. A parte anterior é a córnea, a retina está pintada ali de amarelo, né? E ali é o fundo do olho, a parte nervosa do olho, que capta a imagem e leva para o cérebro. Por que está um homem de ponta cabeça aí? É interessante, né? A imagem que a gente capta externa, ela é projetada na retina de ponta cabeça. Depois ela se volta a ficar no normal. Neymar é assim ou é imagem caída? Então, é a dúvida de todos, né? Então essa imagem ela é projetada no fundo do olho de ponta cabeça, mas quando chega ao cérebro ela chega da maneira correta. Nós falamos de miopia. Então a miopia, vamos imaginar o seguinte, que é um olho maior do que esse que está projetado pra gente agora. Logo, essa imagem está sendo produzida no lugar errado. Ela está sendo produzida antes de chegar no laranja, antes de chegar na região da retina. E por isso que ele tem um foco distorcido. Entendi. Ai, que interessante, né? Eu tô vendo ali, né, o amarelinho, a retina, né? Em 1968, o Ditão, que jogava no Corinthians, ele chutou uma bola num jogo com o Cruzeiro e pegou no olho do Tostão. Sim. E houve um descolamento de retina. Que coisa, porque a retina é a última coisa lá, para descolar a retina, de repente não afetou tudo antes, pupila, essa coisa toda? Pode ter afetado, pode ter tido até uma explosão de algumas estruturas, isso pode ter acontecido. Mas, na verdade, a energia que é gerada com esse impacto, ela esparrama pelo olho todo e as estruturas, às vezes, mais sensíveis, elas saem do lugar. Para a gente entender o que é uma retina, eu brinco que ela é como um papel de parede. Então é aquele tecido bem fininho que está colado na parede ali, aquele papel. E o descolamento da retina é quando esse papel de parede sai do lugar. E a retina tem a função de? Ela é um tecido nervoso, né? Ela é cheia de nervos, ela tem a função de receber essa imagem que vai ser projetada de fora e transmiti-la pro cérebro. De olho, o que se tem de transplante é a córnea. De olho, o que se consegue hoje, transplante é córnea. Doenças da retina, por exemplo, até hoje nós não temos nenhuma novidade liberada. E toda característica de uma retina, de uma pupila, é totalmente diferente de uma outra pupila, a íris, por exemplo? É bem diferente, na verdade. É como uma digital? Isso, ela tem um formato totalmente diferente de pessoa para pessoa. E a pupila também, a gente tem tamanhos diferentes de pupila. Tá bom. Dá licença porque aqui, doutor André Camargo. Vamos aproveitar e dar um recado aí pro pessoal a respeito de cuidados com objetos pérfuro-cortantes, essa coisa toda, pontiagudos. Eu acho que vale a pena esse alerta, né? A gente às vezes desconsidera pequenas situações de risco e que são bastante arriscadas para a visão. Eu vou dar exemplos. Espeto de churrasco. Muito comum aquele espetinho de madeira, né? E a gente vê às vezes crianças correndo só com o espetinho, né? Então às vezes eu me torno chato e eu vou lá e tiro da mão da criança.
Por quê? Porque às vezes sem querer ela escorrega, cai e isso vai para onde? Para a região do olho, né? É muito comum. Espeto de churrasco, facas pontiagudas, até o lápis número 2, o lápis é perigosíssimo. A caneta é menos perigosa, porque a ponta da caneta ela tem uma esfera e essa esfera roda. Quando ela entra em contato com o olho, ela acaba rodando, ela não acaba não perfurando. Mas o lápis, ele pode acabar a perfuração, causando uma perfuração. E isso realmente é ruim, porque limita o período de aprendizado da visão. Então a criança, ela tem um aprendizado de visão que vai até por volta ali dos 7 anos. Se ela tem um trauma, esse período tá prejudicado e essa criança vai ter um problema para a vida toda. Tá. Doutor André, independente da doença, sendo possível a cirurgia refrativa dá mais qualidade de vida à pessoa? O que eu mais recebo hoje no consultório são pessoas, às vezes esportistas, né? Então a pessoa quer praticar bicicleta, futebol, natação, a qualidade que se tem de não precisar do óculos para essas situações é muito grande, né? Até pessoas que querem seguir carreira militar, por exemplo, existe uma regra que a pessoa não pode ter uma quantidade grande de grau para ser aceita. Então, realmente a cirurgia refrativa ela está ali para corrigir esse tipo de coisa e trazer uma qualidade de vida muito grande. Tá. E existe lente de contato para quem faz natação? A lente de contato, quando em contato com a água, ela vai acabar sendo perdida. Não, na verdade ela sai do olho e ela pode ir para a piscina. O que existem são óculos específicos com grau, ou óculos que sejam bem hermeticamente ali fechados e a pessoa usa a lente de contato e não permite a entrada da água. Tá. A cirurgia refrativa, ela é para sempre ou tem que se voltar a fazer posteriormente? Tudo depende da pessoa e depende da doença. Habitualmente na miopia ela é para a vida toda. Eu sou operado há coisa de 20 anos de cirurgia de miopia. Tinha miopia, hoje eu não uso óculos por conta dessa cirurgia. Não foi você que se operou, né? Não, o pessoal da minha equipe que me operou. E é uma cirurgia extremamente segura. Então, o medo muito comum das pessoas será que eu vou entrar na mesa de cirurgia e vou sair cego da mesa? Não, isso não vai acontecer, porque a gente, claro que antes da cirurgia, faz todos os exames necessários para que a cirurgia tenha um índice de satisfação ali próximo dos 100%. Nós estamos vendo aí 4 imagens, não é? 4 fotos nessa imagem. São essas 4, mas na verdade está um olho normal ali. Então há 3 doenças que interferem na visão, basicamente: a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Essas são as doenças básicas que podem atingir a qualquer idade. Então aquilo que eu falei, o olho normal, a imagem que está vindo externo ali, ele pintou de verde, foi projetado lá ao fundo do olho, na retina. Normal. O míope, como eu comentei, não chegou porque o olho é maior que o normal, mais alongado. A hipermetropia. Na hipermetropia, o olho mais curto. Você começa a enxergar pela nuca, chega até a nuca quase. Então a visão é borrada, o foco, na verdade, é borrado. E o astigmatismo, ele faz com que a imagem seja toda distorcida. Então uma parte chega na retina, a outra parte é projetada anteriormente ou após a retina. E é comum você ter 2 doenças no mesmo olho, 3 doenças até, é possível? Essas 3 não. O que se pode ter... Você não pode ter a hipermetropia e miopia ao mesmo tempo. Mas você pode ter um olho com miopia e um olho com hipermetropia. Isso pode. Mas no mesmo olho, miopia e astigmatismo? Pode. Agora, ali não tem a 4ª doença, que é a presbiopia, que vem aos 40 anos. Que é aquela dificuldade de focalizar os objetos de perto. O problema é que o braço não cresce. Se o braço crescesse, a gente vai puxando, é isso aí. Mas o braço é limitado, então a gente tem essas dificuldades, né? Mas isso é normal? Mas eu conheço pessoas que têm 50 e poucos anos, não usam óculos. Sim, tem as exceções. Eu aqui estou com 47, vou fazer 48 anos e a minha presbiopia não veio ainda. Mas é comum que venha após os 40 anos. Doutor, o senhor que é um dos homens responsáveis por assinar a carteira dos pilotos lá e tal, né?
e quantas vezes você assinou a minha carteira, eu vou lhe fazer um convite em gratidão, pra você dar uma voltinha de avião comigo, no avião pequenininho lá no Aeroclube dos Amarais. Eu agradeço, mas provavelmente eu vou ter um compromisso nesse dia. Doutor, ele é médico da aviação, né? Ele assina os laudos lá dos pilotos e não quer saber de avião. Eu sou o único ali da equipe, né? Todos ali são pilotos. Muito a única bem. exceção sou eu. Eu realmente não sou muito fã do ar, eu gosto do meu pezinho no chão. E cheio de compromisso quando lhe convida. Com certeza. Doutor André, que delícia falar contigo. Eu tinha tanta coisa pra gente falar aqui, mas isso é bom, porque é sinal que você volta depois, tá bom? Eu agradeço e volto sempre. Grande, doutor André Camargo. Obrigado. Uma delícia conversar com ele aqui. Bom, meus amigos, sexta-feira, vamos lá? Ó, ufa, que delícia. Afrouxar o nó da gravata é muito bom, né, doutor? Você também, dá uma afrouxada aí, sexta-feira, relax. Ó, com moderação, hein? Sempre com moderação. Sobretudo se você for dirigir. Se for dirigir, então, não beba. Eu volto à noite no nosso RF Esporte Clube, tá bom? Espero todos vocês.